Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Descomplica Logística. Aqui quem fala é Álvaro Farias e é um prazer imenso ter você por aqui. E nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões que eu preparei para vocês a respeito de todos os conteúdos que a gente estudou até agora. Vai ter modal de transporte, vai ter supply chain, vai ter a curva ABC, que foi tema do nosso último vídeo, vai ter questões sobre estoque. Então venham comigo que a gente vai comentar e vai resolver as questões uma por uma. No total são 7 questões. Vamos lá? Muito bem, gente. Então vamos para a primeira questão aqui, né, dessa nossa leva aí de exercícios, que fala justamente sobre o que a gente abordou no nosso último vídeo, sobre a curva ABC. Então vamos a essa primeira questão. Uma empresa possui 10.000 itens cadastrados em estoque. Após uma análise, verificou-se que 18% dos itens respondem por 82% do valor anual consumido. Com base na metodologia ABC, conclui-se que, letra A, os itens pertencem à classe C, letra B, os itens pertencem à classe B, letra C, os itens pertencem à classe A, ou letra D, não é possível classificá-los. Vamos novamente dar uma olhada no gráfico da curva ABC para a gente relembrar aqui como que funciona. É claro que pode variar, né, a classificação dos itens, mas o padrão que a gente usa é sempre esse daqui. Cerca de 20% do estoque corresponde, né, a 80% do faturamento e tem como classificação itens da classe A, ok? Enquanto cerca de 30% do estoque movimenta cerca de 15% do faturamento da empresa, estão dentro da classe B e os da classe C ocupam 50% do estoque e movimentam 5% do faturamento da organização da empresa. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão. A questão diz o seguinte, que 10.000 itens cadastrados que a empresa possui. E depois da análise, verificou que 18% dos itens correspondem a 82% do valor anual consumido. Então dá para a gente, através da metodologia ABC, concluir que esses itens pertencem à classe A. Então a resposta é a letra C. E por que pertencem à classe A? Voltamos para o gráfico novamente. Aí, ó, justamente por conta disso que eu falei para vocês. Pode variar um pouquinho, mas o padrão é esse, né? Entre 80% e 85% geralmente, né, do faturamento vai corresponder. Você pode olhar para o faturamento ou até mesmo para a quantidade, né, em porcentagem dos itens que estão em estoque, variando para mais ou para menos ali cerca de 5%, para mais ou para menos geralmente vão estar na classe A, ok? Dentro de 20%. Vamos agora para a segunda questão então. A gente vai falar sobre estoque. Uma empresa decidiu aumentar seu estoque de segurança sem alterar sua demanda média. Qual dos seguintes efeitos é o mais provável? Letra A, redução do nível de serviço. Letra B, aumento do risco de ruptura. Letra C, redução do capital imobilizado. Letra D, aumento dos custos de armazenagem. A gente falou na aula de controle e gestão de estoques que quanto maior for o estoque, maior vai ser o custo, porque estoque significa dinheiro. Se o estoque estiver parado, você vai ter dinheiro parado, né? Então, o que mais faz sentido para a gente aqui é a letra D. Os custos de armazenagem vão aumentar, porque uma empresa decidiu aumentar o seu estoque de segurança. Ok? É o que a gente chama de just in case, né? Quando a empresa adota uma filosofia de produção onde vai ter um maior nível de estoque. A gente vai falar já já sobre just in case e just in time também. Próxima questão ligada ao modal de transporte. Uma empresa pretende transportar minério entre dois estados, movimentando milhões de toneladas por ano. O modal mais adequado sob o ponto de vista econômico é letra A, rodoviário, letra B, aéreo, letra C, ferroviário ou letra D, motofrete. Bom, dessas 4 opções, uma não é modal de transporte, porque o motofrete não é modal de transporte. Ele é, né, quando você vai entregar através de uma moto, uma mercadoria, um produto, você está usando o modal rodoviário, porque você está usando, né, o meio terrestre para isso. Então a gente já vai descartar a letra D, porque ela não é
um modal de transporte. O modal rodoviário, que é a opção A, vamos lembrar um pouquinho aqui da aula lá de modais de transporte. O modal rodoviário ele é indicado para viagens de curta e média distâncias, né? E ele não é recomendado para transportar commodities. O que são commodities? Matéria-primas, né? Matérias-primas, como o minério, como grãos, né, de soja e tudo mais. Então a gente pode descartar a letra A também. O aéreo, que é a letra B, vamos lembrar as características que são mais adequadas para o aéreo. Primeiro, vão ser milhões, né, de toneladas por ano. Então, a gente já vai descartar o aéreo porque o aéreo ele tem uma capacidade muito limitada de peso, né, que pode ser transportado. E além disso, o aéreo também custaria muito caro para a empresa. Então, o que sobra para a gente é a letra C, ferroviário. Por quê? Porque o ferroviário é justamente para isso que serve, né? Para transportar viagens com altos volumes de carga, como minérios, como soja, grãos, commodities, né? Como eu falei, para quem não lembra o que é commodity, commodity nada mais é do que matéria-prima. Então, o ferroviário é a alternativa correta e é econômico também, né? Como está falando aí, o modal mais adequado sob o ponto de vista econômico é o ferroviário, ok? Vamos para a próxima questão, a questão 4, que está ligada à supply chain. Uma indústria possui excelente produção interna, porém seus fornecedores frequentemente atrasam entregas. Nesse caso, o principal impacto ocorrerá, letra A, apenas na contabilidade, letra B, apenas no marketing, letra C, em toda a cadeia de suprimentos, letra D, somente no transporte. Vamos relembrar o que é supply chain antes da gente falar aqui a respeito dessa questão. O supply chain é um macro processo, né, que vai desde a aquisição da matéria-prima, através das compras, até a entrega, né, ao consumidor final. Então, quando a gente tem atrasos na entrega de fornecedores, não vai impactar apenas a contabilidade, nem o marketing, e nem somente o transporte, mas toda a cadeia de suprimentos, porque é um elo, né? É como se fosse uma corrente. Experimentem deixar um elo da corrente da bicicleta de vocês quebrar para vocês verem se a bicicleta vai funcionar. Não, um elo depende de outro. Ou seja, se a gente for olhar na interdependência dos fornecedores, nós veremos que um fornecedor depende de outro. Como eu dei lá no exemplo da aula que a gente falou sobre supply chain, a indústria automotiva depende do fornecedor de pneus. Por vez, o fornecedor de pneus depende do fornecedor de borracha, ou de borracha de látex. Ou seja, se o de látex, né, atrasar para que a produção de borracha ocorra, vai impactar no produtor de pneu, que vai impactar no fornecedor lá, né, de pneus, que vai fornecer para a indústria automotiva, e a indústria automotiva não vai conseguir produzir o carro porque vai estar sem pneus. Ou seja, uma falha no primeiro fornecedor da matéria-prima vai impactar todo o resto. E o consumidor final e a produção, né, vão ser impactados por esse atraso. Então a alternativa correta é a letra C, em toda a cadeia de suprimentos. Ok? Vamos para a próxima questão, questão número 5. Agora a gente vai entrar aqui no just in time, como falei para vocês. Assinale a alternativa que representa uma desvantagem do sistema just in time. Letra A, redução de estoques. Letra B, menor necessidade de armazenagem. Letra C, maior dependência da confiabilidade dos fornecedores. Letra D, redução de desperdícios. Bom, o just in time, para quem não sabe, vamos fazer uma diferenciação aqui de just in time e just in case, ok? Os dois são filosofias que os gestores e a própria organização empresa adotam, tendo em vista os objetivos dela. O just in time, ela é uma filosofia assim, de produção que visa a redução de estoques para reduzir desperdícios, para reduzir, né, necessidade de armazenagem, para que produtos não fiquem obsoletos, para que vocês economizem, para que tenha espaço físico, né, para movimentar ou até mesmo economizar, como eu falei, a questão dos custos. Então, a gente pode falar que o just in time, ele sim, uma vantagem dele é a redução dos estoques, então a letra A está errada porque não é uma desvantagem.
A letra B, menor necessidade de armazenagem, não é uma desvantagem também do just-in-time, é uma vantagem. Letra C, maior dependência da confiabilidade dos fornecedores. Essa tem sentido. Vamos deixar ela aqui e vamos ver se a letra D tem sentido ou não. Letra D, redução de desperdícios. Bom, se a gente tem um estoque menor, a gente corre menos risco, né, de ter produtos vencendo, de produtos ficando obsoletos. Então, sim, a gente reduz desperdícios. Então, a alternativa correta dessa questão número 5 é sim, a letra C também. Maior dependência da confiabilidade dos fornecedores, porque essa é uma desvantagem do sistema just-in-time. Você produzir no momento certo, né? Você produzir quando tem que produzir. Diferente do just-in-case. O just-in-case ele é caracterizado pelo contrário. O gestor, a empresa, eles vão adotar no sistema just-in-case, que é o contrário do just-in-time, um estoque de segurança, né? Porém, né, vai ter custos maiores com armazenagem, vai ter espaços físicos sendo ocupados, né? Dificultando ali, não dificultando, mas tendo valores, né? Custos a mais a serem pagos, né? Por conta ali do aluguel, do espaço. Então, o just-in-time, em compensação do just-in-case, tem essas vantagens que são a letra A, B e D. A desvantagem é a letra C, precisa ter fornecedores confiáveis, porque se não tiver, quando for necessário produzir, vai acabar, né, tendo ali dificuldades se não tiverem bons fornecedores que vão entregar no momento que deve ser entregue os produtos, os materiais. Beleza? Vamos para a penúltima questão, são sete questões que eu preparei para vocês. E aqui uma questão interessante, porque essa daqui é típica, né, de concurso. Então vale a pena a gente dar uma analisada nela com calma. Analise as informações. A afirmação 1 diz: todo item da classe C possui alto valor unitário. Mais uma questão da curva ABC que foi tema da nossa última aula. A afirmação número 2 diz: um item pode ser classe A devido à sua elevada demanda. A afirmação 3 diz que a curva ABC considera exclusivamente a quantidade física dos produtos. Aí aqui está perguntando qual que está correto, né? A letra A diz que apenas a afirmação 1 está correta, a B diz que é a 2, a C diz que é 1 e 2, a D diz que é 2 e 3. Vamos analisar cada uma e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas, ou qual é verdadeira e qual é falsa, beleza? Então vamos lá. Primeira afirmação: todo item da classe A possui alto valor unitário. Se a gente olhar lá para a nossa última aula, a gente vai ver que os itens que estão dentro da classe A, eles sim têm um alto valor unitário, mas não é exclusivamente um alto valor unitário. Ele também depende da demanda, porque se a demanda for alta, ele também o faturamento da empresa vai depender muito daquele produto. Então, a gente pode falar que a afirmação 1 está falsa, porque sim, depende do alto valor unitário. Eu dei o exemplo do whisky na nossa aula sobre a curva ABC, mas não é apenas sobre isso que vai caracterizar o produto como sendo da classe A, B ou C. Os produtos da classe A, eles são produtos que têm alto valor agregado e também alta demanda. Então, a afirmação 1 é falsa. Afirmação 2. Um item pode ser classe A devido à sua elevada demanda. Bom, eu acabei de falar isso para vocês, e aqui não está falando que todo item, né? Aqui é até questão também, a gente tem que olhar as palavrinhas, porque elas podem acabar confundindo a gente. Porque a afirmação 1, por exemplo, ela tá verdadeira, mas não completamente verdadeira, porque está falando todo, não um, como na afirmação 2. A gente tem que ficar atento a isso. Então a afirmação 2, sim, está certo, porque um item ele pode ser classificado, né, dentro da categoria A devido à sua elevada demanda, como eu falei para vocês. E a afirmação 3 diz: a curva ABC considera exclusivamente a quantidade física dos produtos. Também, mas não apenas isso, tá? Porque essa palavra aqui, exclusivamente, que está dando a gente a interpretar de uma maneira falsa. Por quê? Porque a curva ABC ela não
considera exclusivamente a quantidade física dos produtos, mas como eu falei, o faturamento também é o fator que vai determinar a curva ABC, assim como a quantidade física dos produtos. Então aqui todas as palavras, né, todas as afirmações têm palavras que a gente tem que analisar. A primeira a gente tem que analisar aquele todo ali, porque não é todo. Se tivesse como, por exemplo, na afirmação 2, um item, beleza, mas está falando todo. Não é só todo, depende do valor unitário, né? Se é alto, se for alto, está dentro da classe A, mas não é só isso. Tem que ter a demanda elevada como está na 2, tá bom? A 2 está certo porque está ali um item pode ser classe A devido à sua elevada demanda. Esse um item que está fazendo diferença, então tá certo. E a curva ABC considera exclusivamente, essa palavra exclusivamente está falando que apenas, né, a classe ABC prioriza a quantidade física dos produtos, mas isso também não está certo, porque é a quantidade física dos produtos, mas também o faturamento que aqueles produtos têm dentro da empresa, dentro da organização. Então, apenas a afirmação 2 está certa, portanto, a letra B que é a resposta correta. Ok? Vamos para a nossa última questão aqui. A gente vai analisar uma planilhinha simples. Uma empresa possui os seguintes produtos: produto A, B e C. O consumo anual do produto A é 10 mil, o consumo anual do produto B é 1.000, o consumo anual do produto C é 100. O valor unitário do A é R$2, do B R$50, do C R$300. Aí aqui está perguntando qual desses tende a receber maior atenção na curva ABC. Gente, é muito simples. Para a gente saber qual, né, tem que receber maior atenção na curva ABC é aquele que tem um maior faturamento dentro da organização, dentro da empresa. E para a gente saber isso, é só a gente pegar o valor do consumo anual e multiplicar pelo valor unitário. Então, 10 mil vezes 2 vai dar 20 mil, produto A 20 mil. O B, né, vai dar 50 mil, porque é 1.000 vezes 50, e C, 100 vezes 300 é igual a 30 mil. Portanto, o produto com maior atenção que a gente deve dar dentro da curva ABC, né, é o produto B, porque ele tem ali o maior faturamento dentro da empresa, 50 mil. O segundo maior é o produto C, com 30 mil, e o produto A é 20 mil. Ok? É porque então o produto B, né, representa o maior valor anual movimentado, então ele tem que ter uma atenção maior. Geralmente é o produto ali que a gente não pode deixar faltar, porque ele representa aí, como eu falei, o maior valor anual movimentado. Tá bom, gente? Essas foram aí as questões que eu preparei para vocês. Então, gente, essas foram as questões, né? Foram 7 questões aí que eu preparei para vocês. Eu não quis deixar nem tão difícil, mas também nem tão fácil assim. São questões que geralmente podem acontecer, né? Podem cair em concursos. E eu não sei vocês, mas eu pretendo muito concursar, tá? Na área da logística, assim. Então eu gosto de treinar e vim compartilhar com vocês algumas questões que podem cair. Conforme a gente for avançando nas disciplinas, eu vou deixando mais difícil, porque ainda estão fáceis algumas questões aí, tá bom? Mas a gente, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo aqui no canal, a gente vai postando mais vídeos, a gente vai se informando melhor e a gente vai aprendendo juntos também. É um prazer imenso ter você por aqui, como eu sempre falo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus.